Pronto. Boa tarde a todos. Então, vamos começando aqui enquanto isso. Hoje nós vamos resolver duas questões, como sempre, lógico, né? E duas questões de raciocínio. Na verdade, essas duas questões de hoje, elas envolvem bastante a questão do raciocínio. Mas vocês vão ver que é um tipo de raciocínio bem diferente do que vocês estudam em sala de aula. Independente de qual seja a sua turma, fundamental ou médio, vocês vão ver que o tipo de raciocínio dessas duas questões são bem diferentes, tá? Então, você não vai encontrar durante a sua vida escolar, na sala de aula, problemas talvez como esses. Boa tarde, pessoal que entrou aí. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Quando aparecer aí, vocês me dão um alô. Compartilhar aqui, peraí. Deixa eu abrir a primeira lista aqui de exercícios. Achei. Bom, tá falando então, gente, que nós vamos resolver duas questões hoje que dificilmente vocês encontram elas em sala de aula, tá? Dificilmente vocês vão ver uma questão dessa em sala de aula para fazer, como tarefa de casa, seria mais como um desafio. Para a gente que está aqui, né, com o propósito da UBMAP aí, vai ter uma grande utilidade. A UBMAP já foi confirmada a data, tá? Deixa eu falar para vocês aqui, estou olhando aqui na minha... Ficou confirmada a prova da UBMAP, a primeira fase, deixa eu ver qual que é o dia exatamente. Ó, ficou... No lado do Enem... ficou para o dia 7, tá, gente? Então, a OBMAP, a nossa prova, está marcada, então, para o dia 7 de julho, tá? Que é numa quarta-feira. Ela vai acontecer das 8 horas da manhã até as 10h30. Será no sistema online, vocês vão receber um link e vocês vão fazer a prova em casa mesmo, de casa. Lá vocês vão encontrar umas questões como essa de hoje. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Então, bora lá. Questão 11. Esse exercício 11, ele é um exercício muito interessante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na forma com a qual a gente vai conseguir resolver ele. Porque não é difícil, mas ele se torna difícil quando você não pensa em todas as ferramentas possíveis de raciocínio que você pode utilizar. Não tem nada engessado aqui, nenhuma fórmula para resolver, é só a cabeça mesmo, tá? Olha só a questão 11, deixa eu copiar aqui ela para o nosso quadrinho aqui. Bom, vejam o que essa questão 11 diz, vamos lá. Ó, Aldo gosta de números pares. Beto gosta de números que são divisíveis por 3. Carlos gosta dos que são divisíveis por 5. E aí, em uma urna, há 8 bolas, cada uma com um número escrito nela. Então, a primeira parte da leitura diz que nós temos 3 pessoas. O Aldo, deixa eu colocar de uma cor diferente aqui para vocês, para destacar melhor. Nós temos 3 pessoas, né? Primeiro, o Aldo. Nós temos o Beto. E nós temos o Carlos. Tá? Aldo gosta de números pares. Beto gosta de números que são divisíveis por 3. E Carlos gosta daqueles números que são divisíveis por 5. Se você não sabe o que é isso, vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui, tá? Números divisíveis por 3 são todos os números que estão na tabuada do 3. Então, é fácil você identificar quais são os números divisíveis por 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 21, 24. Então, todos os números que estão na tabuada do 3 são os números que são divisíveis por 3. Mas o melhor que isso, mais que isso, tá? Uma regrinha bem bacana para vocês saber quando o número é divisível por 3. Por exemplo, 132. Será que esse número é divisível por 3? A regra é a seguinte: soma os algarismos deste número, e se a soma desses algarismos der para dividir por 3, esse número todo é divisível por 3. Porque até a tabuada do 3 até o 10 a gente sabe, né? Até o 3 vezes 10 a gente sabe. E mais que isso. Então, ó, 1 mais 3 mais 2, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2 dá 6.
Como 6 é um número que dá para dividir por 3, que dá 2, automaticamente 132, que é o número maior, ele é divisível por 3. Então, o esquema é somar os números de um algarismo, e se ele for divisível por 6, o número todo é divisível por 6, não, por 3, o número todo é divisível por 3. Ok? Eu falo isso porque ele pode ser um número muito grande, 1342. Será que esse número é divisível por 3? Soma os algarismos do número. Se der um número que está na tabela do 3 ali, né? De 0 a 10 ali, ele é divisível por 3. E os números que são divisíveis por 5 é fácil a gente identificar. Obviamente, são os números que estão na tabela do 5. Porém, todo número que é divisível por 5, ele termina com 0 ou com 5. Ah, 32 é divisível por 5? Não, não termina com 0, não termina com 5, então não é divisível por 5. Beleza. Aí ele fala que temos uma urna, tá? E nessa urna tem 8 bolas. Então aqui dentro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolas. Aí olha o que ele fala. Cada um dos 3 meninos retirou do cesto todas as bolas de acordo com a sua preferência. Só que aí funcionou da seguinte maneira, tá? O Aldo, vamos representar pela letra A, ele pegou as bolas de número 32 e número 52. O Beto, vamos representar pela letra B, ele pegou as bolas de número 24, 33 e 45. E o Carlos, nós vamos representar pela letra C, ele pegou as bolas de número 20, 25 e 35. Ok, agora vamos ver o que ele está pedindo na pergunta, tá? Prestem bastante atenção. A pergunta do problema é: em que ordem eles foram para a cesta? Ou seja, quem foi a primeira pessoa que foi tirar a bola na cesta? Quem foi a segunda pessoa que foi tirar a bola na cesta? E quem foi a terceira pessoa a tirar a bola na cesta? Ou seja, ele quer saber em ordem. Mas, professor, esse negócio é muito aleatório. Dá para descobrir quem foi primeiro? O que vocês acham? Eu acho que o Aldo seria o último, né? Porque sobrou duas pra ele. Espera aí, eu não sei se eles tiraram tudo ao mesmo tempo. Aldo seria o último, porque sobrou 2 bolas para ele? Talvez, mas observa, para o Aldo ter sido o último, né? É bem interessante o que você falou. Sobrou só 2 bolas. Só que a quantidade de bolas não está ligada com relação à ordem deles, ter pego a bola. O que está ligado à ordem com a qual eles pegaram as bolas está de acordo com o tipo do número e se esses números se enquadram no que a pessoa queria. Lembra que o Aldo só queria a bola número par, o Beto somente números divisíveis por 3 e o Carlos somente números divisíveis por 5? Então, se seguir a lógica somente pela questão de que um tem menos bola, então ele é o último, não valeria porque não ia sobrar bola para ele, você entende? Se ele fosse o último e não tivesse os critérios dos números, nem ia sobrar bola para ele, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então, para a gente descobrir a ordem deles, você vê que o que você falou faz sentido num certo ponto. Porém, vamos ver se enquadra, né, com os critérios. Alguém tem uma sugestão aí? Primeiro, Analisar os números, ver analisar as os preferências números. que ele tinha e se ele pegou. Assim, vamos supor, o Beto, todos os números têm que ser divisíveis por 3. Ele vai Isso. pegar, ver se todos eles são divisíveis por 3. Se não foi, ele não foi o primeiro a pegar. Se do Ótimo. Aldo, se ele foi o primeiro, ele deveria ter 3 números, por 3 ou 4 números, porque tem 24 e 20. Que também Isso, são muito pares. bem. Perfeito. Isso aí. Então só pode Então, ser do Carlos. Na real, não sei, porque eu não fiz o cálculo do Beto mas e olha do só, Carlos. acho que a Luciana, né, Luciana, que começou a falar, não foi? Eu não vi o nome aqui. Oi. A Luciana falou a questão da quantidade de bolas, o Andrei veio aqui e complementou e faz muito sentido, Andrei. O Aldo não pode ter sido o primeiro, porque se ele fosse o primeiro, como ele só pega números pares, ele teria pego o 20 e o 24. Então, o que o Andrei falou foi excelente. Então, uma coisa, Andrei, nós sabemos, tá? O Aldo não foi o primeiro. Agora, o Carlos foi o primeiro. Você acha que o Carlos foi o primeiro? Por quê? Porque as 3 bolas que ele pegou são divisíveis por 5.
Tá, mas se ele fosse o primeiro, você concorda comigo que ele teria pego 45? Professor, posso falar? Não, porque ele pegou 20, 25 e 35. Todos Então, são mas, divisíveis por 5. então, mas aí pensa comigo, se ele fosse o Ah, tá, primeiro, entendi. Mas se ele fosse o né? primeiro, também teria pegado 45. Isso, muito bem. Quem quer falar aí? Pode falar, por favor. As bolas estavam em ordem, tipo 20, 24, 25. Em ordem. Se elas estavam em ordem? Sim. Não, elas estavam lá misturadas, mas eles conseguiam ver as bolas e aí pegava só aqueles números que eles queriam. Então dava para ver o número, mas não estava em ordem, não. Tá? Entendeu? Tipo assim, parecia a numeração delas, mas não estava em ordem, estava misturadas na cesta. Então, o Andrei falou um negócio interessante e aí a gente chegou na conclusão. Então, gente, presta atenção. Se o Carlos tivesse sido o primeiro, ele teria pego 45, certo? Então, o Carlos também não é o primeiro, não foi o primeiro. E agora? Será que o... Então, assim, se o Aldo não foi o primeiro e se o Carlos não foi o primeiro, o Beto pode ter sido o primeiro? E aí, o que vocês acham? Sim, porque os 3 números ali são divisíveis por 3, não são? São, Sim, muito o Beto bem, pegou 24, que é dividido por 3, dá mas 8, 33, isso, 11, 45, 15. isso. Mas agora, como é que a gente prova que o Beto foi o primeiro? Ué, demonstrando que todos os números que ele pegou é divisível por 3. Isso, Talvez, que eles não pegou sei. são divisíveis por 3, mas já são. Mas a forma de provar que ele foi o primeiro é você analisar os números que o Aldo pegou e que o Carlos pegou. O Aldo pegou algum número que é divisível por 3? Não, porque 32 não divide por 3, 52 não divide por 3. Lembra a regrinha? Somando os logaritmos, 3 mais 2 dá 5, não divide por 3. O Carlos pegou números também que não dividem por 3, ó, 20, 25 e 35. Então, com certeza o Beto foi o primeiro, porque ele pegou somente aquilo que tinha, que era para ele. Não tinha como ele pegar outra coisa além disso. Porque nenhum outro número aqui é divisível por 3, dos que os colegas dele pegou, entendeu? Tá, então o Beto foi o primeiro, já sabemos disso. E agora, vocês têm um palpite, quem seria a segunda pessoa? Carlos. Por quê? Carlos. Porque Pode ele falar. pegou o Porque ele pegou máximo todos os que números que deu pra ele restaram, que nas dava dividir por possibilidades. 5. Porque ele pegou o máximo de possibilidades que sobraram e que se enquadra no que ele queria, que é número divisíveis por 5, certo? O Carlos não ia pegar o 32 e não ia pegar o 52, porque para ser divisível por 5 tem que terminar com 0 ou com 5. Muito bem, isso aí. Então o segundo foi o Carlos e o último foi o Aldo. Olha aí, gente, esse é um tipo de problema que vocês vão encontrar para pensar. E é fácil você conseguir resolver um problema desse. Parecia um problema muito difícil. Mas quando você começa a riscar, por isso que eu falei, na Obmap você pode fazer o que você quiser. Continha, desenho, gráfico. Desde que você chegue na resposta, esse é o mais importante. Então, primeiro foi o Beto, depois foi o Carlos, depois foi o Aldo. Gostaram dessa questão? Acharam interessante? Sim. Legal, né? Ela tem uma lógica aí interessante que, igual eu falei, esse tipo de continha você não faz em sala de aula, só faz em provas, como a OBMAP, como outras provas. Você não vai encontrar esse tipo de coisa em sala de aula para poder, no dia a dia. Então, por isso que é importante a gente ver essas questões. Questão agora número 13, deixa eu copiar ela aqui. Essa questão número 13, ela tem a ver com uma coisa muito interessante, que são as eleições. A eleição tem muita matemática e que os brasileiros pouco sabem, tá? As eleições, né, do Brasil, que a gente tem de 4 em 4 anos, ou independente para qual seja, seja deputado, vereador, são de 4 em 4 anos os mandatos, né? Os mandatos. E a forma com a qual as eleições acontecem, muito brasileiro desconhece, ou seja, muito brasileiro não sabe o que é segundo turno e por que acontece o segundo turno. Essa questão que eu vou resolver agora com vocês, ela explica de forma clara e você vai entender o porquê tem segundo turno e como funciona o segundo turno, tá? Ah, professor, o segundo turno eu sei que é quando empata, vai para o segundo turno. Nem sempre, olha só. Exercício 13, tá? Samuel, Kevin e Alfredo estão concorrendo a uma eleição para a representação estudantil. No caso, por exemplo, o Grêmio, né? Então, primeiro de tudo, uma dica, vai lá e já escreve o nome dos caras do problema, tá?
para você mapear a situação. Então, você tem o Samuel, você tem o Kevin e você tem o Alfredo. Tá? E esses três estão concorrendo a uma representação estudantil, então um só vai ganhar. Nessa eleição, nós temos 130 estudantes que votaram. Então, os votantes, né, ou seja, as pessoas que votaram, foram 130 estudantes. Ou seja, 130 eleitores. Cada um deles votou em um único candidato. Então, dos 130 estudantes, um votou no Samuel, outro votou no Kevin, ou depois outro votou no Samuel de novo, e assim por diante. Cada um votou em um único candidato. Os votos estão sendo apurados nesse momento, e o resultado parcial é o seguinte, tá, gente? O que é o resultado parcial? É o resultado que tem, por enquanto, sem estar fechado. Parou um certo momento, então o resultado parcial é o seguinte: Samuel tem 24 votos, Kevin tem 29 votos, e Alfredo, aqui está Alfred, mas é Alfredo, tem 37 votos. A pergunta é o seguinte, ó: quantos dos votos que ainda não foram contados, Alfredo precisa obter para vencer definitivamente as eleições? Olha que questão engraçada. De novo, quantos os votos, tá, que estão sendo contados, quantos dos votos que estão sendo contados, ou que ainda não foram contados, na verdade, Alfredo precisa obter para vencer definitivamente? Como vocês podem observar, Alfredo é o que está mais na frente, certo? Então a pergunta é, dos votos que ainda faltam ser contados, quanto que ele precisa para ganhar essas eleições? Alguém tem uma ideia aí? Eu tenho a resposta, 17. Você tem a resposta, mas como você obteve essa resposta? Fazendo um monte de cálculo, tipo, se ele obter 15 votos, não vai dar, porque ele vai acabar perdendo, e a outra pessoa obter todos os outros votos, ele pode acabar perdendo por conta de 2 votos. Então, tipo, se ele pegar 15 e o outro cara pegar todos os outros votos, ele perde. Mas essa lógica, assim. Tem um pouco a ver, mas o mais importante é você fazer esse tipo de análise aqui. Primeiro, são 130 pessoas que votaram. Beleza. Então, esse aqui é o total. Depois, você pega aqui e soma todos os votos que eles receberam até agora. Ou seja, vamos somar aqui 24 com 29 com 37, para a gente saber quantos votos ainda, tá, eles não foram contados. Então, se a gente fizer... Pode me ajudar alguém aí? Quanto que vai dar isso? 24 mais 29... Acho que dá 90, professor. 43, eu acho. Mais 37. Acho que eu fiz aqui na folha comigo. Isso, dá 90. Ou seja, dos 130 votos, foram apenas votados 90. Então, a primeira coisa que tem que fazer é a seguinte: calcular quantos ainda não foram contados, tá? Os não contados. Quanto que dá? 130, que é o total de estudantes, menos 90. Sobra 40, não é isso? 40. Então, nós temos 40 votos que ainda não foram contados. Então, o que quer dizer esses 40 votos? Esses 40 votos é o que vai decidir quem vai ganhar. Concorda comigo? Esses 40 que sobraram aí. Aí que vem um negócio bem interessante que os alunos pouco conseguem perceber. Em uma eleição, de vez em quando, acontece o tal do segundo turno. O segundo turno, ele acontece somente entre 2 candidatos. Então, por exemplo, se você tem uma eleição onde os votos foram contados até certo ponto, para você conseguir decidir quem vai ganhar, você desconsidera aquele que tem menos votos e pega somente os 2. Esse tipo de conta é o tipo de conta básica que a gente aprende com 2 variáveis. Quando tem mais de uma variável, 3 variáveis, aí já é um conteúdo de ensino superior. Mas, por exemplo, neste caso, para a gente decidir aí quem vai ganhar, você vai desconsiderar aquele camarada que tem menos votos. Então, o Samuel, ele não vai fazer diferença mais nas eleições, na decisão das eleições. Se faltam 40 votos para serem contados, quem vai decidir as eleições ou vai ser Kevin ou vai ser Alfredo. E aí que surge o tal do segundo turno, né? É como se a gente tivesse aqui um segundo turno. Então, no nosso segundo turno, nós vamos ter, então, o Kevin e nós vamos ter o Alfredo.
Tudo bem até aí? Conseguiram entender? Sim, feliz de Sim. isso. Ok, agora é o seguinte, me responda uma coisa. Qual é a diferença de votos atual entre Kevin e Alfredo? Quantos votos tem de diferença entre os dois que estão no segundo turno, que é quem vai decidir as eleições? 8. 8, muito bem. Entre Kevin e Alfredo, nós temos uma diferença de 8 votos. O que acontece, tá? Supondo, tá, que dos 40 votos que ainda faltam ser contados, se você tirar 8 deles, que é o que empataria, no caso, é o que a diferença que tem entre os dois, né? Sobrariam 32 votos. Por que eu tirei 8 dos 40? Porque esses 8 votos, que é a diferença entre Kevin e Alfredo, é o que faria Kevin e Alfredo empatar, concorda comigo? Então, desses 40 votos, se tiver 8 ali pelo menos que vai para o Kevin, vai tornar o Kevin com 37 votos e o Alfredo com 37. O que acontece? Um empate, concorda comigo? Sim. Sim. Então, essa primeira suposição aqui é tirar esses 8 votos para o Kevin, que é o que faria ele empatar, porque se empatasse ainda continuaria sem decidir quem ia ganhar. Então, restam ainda 32 votos. Desses 32 votos, a gente vai supor uma seguinte situação, uma outra situação. Desses 32 votos, se nós dividirmos eles igualmente entre os dois candidatos, ou seja, dividir metade para o Kevin e metade para o Alfredo, daria quantos votos para cada um? 16. 16. Então, o que acontece? O Kevin, ele tem 29 votos. Mas, só que 29 votos mais 8 votos, supondo, ele empataria com o Alfredo. Só que, com mais 16 votos, que seria a metade de 32, faria ele ter um total de, deixa eu ver, 29 mais 8, 37 mais 16, 53 votos. Notem que essa mesma quantidade de 16 que eu dei para o Alfredo, eu daria para o que eu dei para o Kevin, eu daria para o Alfredo. Então, ficaria 37 mais 16, que também daria 53. Então, essa aqui é a situação básica do que pode acontecer, que é os dois empatar. Mas o que faria diferença para desempatar e para decidir que o Alfredo ganhasse? Tirar um do Kevin e dar um pro Alfredo. Tirar um do Kevin e dar um pro Alfredo, exatamente. Porque quando você tem uma eleição para ser decidida entre duas pessoas, se der empate certinho, o que é muito difícil de acontecer, mas esse empate certinho é uma situação básica para a gente poder comparar a quantidade de votos, o que vai desempatar é um voto de diferença no mínimo. Então, o que acontece? Para o Alfredo vencer as eleições, ele precisa de, no mínimo, quantos votos? 17. Que é 16 mais 1. Porque se ele tiver 16 votos, vai empatar com o Kevin. E aí ninguém vai ganhar. Ou seja, então ele precisa, no mínimo, de 17 votos, que é os 16, dividir igualmente mais 1. Porque daí, com 1, ele consegue ganhar mais. Todo segundo turno de eleição acontece isso, né? Os candidatos estão bem próximos ali, os que estão com menos votos saem da eleição, aí vai para o segundo turno, e aí no segundo turno é feito esse tipo de cálculo, para saber qual é a chance que um candidato tem de ganhar. Como é que faz de novo essa conta? Faz a diferença de voto entre eles, essa diferença de votos tira do total que ainda vai ser contado, e o que sobrar você divide por 2, e aí tem que tirar um para dar para o outro. Então, se quisesse saber, né, quantos votos o Alfredo precisaria para vencer as eleições, seria 16 votos mais 1, que daria 17. Ok? Ok. Ok. E se eu fazer uma pergunta para vocês? Quantos votos, no mínimo, o Kevin, ao contrário agora, tá? O Kevin precisaria para poder vencer as eleições? Precisaria de 24. Por quê? Porque ele precisa de 8 votos primeiramente para igualar e depois mais 16, dando um total de 24 votos. Mas vocês concordam comigo que esses 24 votos, que é Não, 8 25, mais na real. 16, somado com 29, ia empatar de novo?
certo? Não, é 25 só. Exatamente. Olha só que legal. Para ele conseguir ganhar, você vai somar aquelas vantagens que ele tem em cima do outro candidato, mas tem que ter um votinho a mais para fazer diferença. Que é isso que decide com que ele ganha as eleições. Então, 24 mais 1, 25. Então, se a pergunta fosse para o Kevin ganhar as eleições, seria 24 mais 1, 25 votos. Ou seja, tá mais fácil para o Alfredo ganhar do que o Kevin ganhar. E é por aí que a gente tira aqueles estudos de eleições, de tendências de voto, quem está mais na frente, quem está atrás. É tudo matemática, né? Ok? Ok. Gostaram dessas duas questões? O que vocês acharam delas? Interessantes, né? Sim.